Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Fan On Mestres. Hoje, exclusivamente numa sexta-feira, para atender aí a agenda dos nossos convidados. Meu nome é Erivelto Baldin, sou gerente do comercial de marketing, coordenador aqui do EAD, da Faculdade Americana, e queria dar as boas-vindas a todos e também já chamar aqui para a sala para a gente conversar um pouquinho sobre Project Based Learning, né, o PBL, ou gestão de projetos aplicados dentro da educação e dentro das empresas, os professores Caroline Belomo e Lucas Baldon, que já estão aí a postos, né? Só estava aguardando aí a minha deixa para aparecer. Vamos lá, vamos fazer as apresentações de praxe, galera? Carol, por favor, se puder começar. Boa tarde, pessoal. Já é boa tarde, né? Passou do meio-dia. Eu sou a professora Caroline, professora da FAM, da área de marketing, e eu atuo também na área de desenvolvimento pessoal e profissional. Vou mostrar para vocês alguns projetos aí que a gente tem desenvolvido junto com os alunos da FAM, mesmo nessa metodologia aí online, que dá super certo. Legal, Carol. Lucas Baldon. Uma boa tarde aí para todo mundo. Também sou professor aqui da casa da FAM, já fazem aí quase 4 anos, por incrível que pareça. E trabalhamos também no mundo corporativo, né, na empresa KS Pistões Nova Odessa. Então a gente tem um pouquinho de experiência nas duas pontas aí, desenvolver a questão de projetos acadêmicos junto com os alunos, corpo docente, e também projetos a nível corporativo, tanto no Brasil como projetos integrados com uma cadeia global. Então, é interessante ver como uma mesma situação, uma mesma ferramenta, ela pode se encaixar em diversas oportunidades e em diferentes aplicações. Muito bem, é bem isso mesmo, né? A questão de projetos é aplicado a qualquer contexto, né? A gente vai acabar discutindo bastante sobre isso ao longo dessa conversa aí até a 13h. Já começando aqui dar a boa tarde aí para a galera que está acompanhando a gente, né? Professor, tem um pessoal que é sagrado, está sempre aí, né? Os nossos amigos de auditório de sempre aí, né? Que é os nossos professores parceiros, né? O Breda manda um boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professor. Valeu aí por acompanhar as nossas conversas. E o professor Marcos Souza também já mandou aí um bom dia para a galera. Marcos, acho que não almoçou ainda, igual eu, porque eu acho que eu dei bom dia para o pessoal aí. Então é isso. Vamos lá, pessoal. Eu queria acho que pode até ser o Lucas, vou apresentar aqui uma imagem que eu deixei separada aqui, para a gente falar um pouquinho da diferença. Vocês estão vendo a tela? Aqui está perfeito. Perfeito. A diferença entre projeto e processo. Quer falar um pouquinho, Lucas, sobre isso? Quer que eu fale? Posso falar, claro. Perfeito. Então, para a gente começar aí, ter um contexto em cima desse tema. Opa, tinha perdido a conexão com o Lucas, deixa eu ver aqui. Voltar aqui. Travou o Lucas, né, Carol? Carol tá aí, Travou, né? Travou também. Travou, não tem problema. A câmera dele travou lá. Vou eu, então, ali para a imagem, comento aqui. Então, assim, a gente está falando sobre projeto, então é legal deixar claro desde o início a diferença entre projeto e processo, né? O projeto ele tem 3 características muito, muito próprias, né, de qualquer projeto. Ele tem um tempo determinado de execução, ele tem um resultado exclusivo que a literatura, inclusive, o próprio PMI, ou a própria PMI, através do PMBOK, vai chamar de produto exclusivo, né? E é um trabalho inédito, ou seja, geralmente é um trabalho inédito, ou mesmo que já tenha tido um projeto parecido, ele sempre resulta numa forma de execução inédita, né? O processo já não, né? Ele tem um tempo indeterminado de execução, ele tem um resultado que é padronizado e é um trabalho repetitivo, né? Então, toda vez que a gente tem um contexto em que demande, em que você tem essa circunstância
com essas características muito bem definidas, de tempo estabelecido, né, com começo, meio e fim. Um produto específico que você tem que entregar no final desse tempo que você tem. E que demande um trabalho inédito, que demande inovação, que demande uma nova visão sobre aquilo que vai ser realizado, aí nós temos o que a gente chama de projeto. Certo, Lucas? Você voltou. Acho que você pegou o finalzinho aí dessa minha fala, né? Acho que ele ainda não está ouvindo. Você pegou, né, Carol? Peguei, sim. Tranquilo. Acho que está tendo alguma dificuldade com a internet do Lucas lá. Mas tranquilo. Uhum. Isso é um projeto, né? O Lucas comentou, né? A gente aplica projetos, né? Em várias circunstâncias, né? Da nossa vida, né? Até dentro da nossa própria casa, né, Carol? Que exemplo que você pode dar aí para as pessoas para entender o que seria, por exemplo, um projeto, né, dentro de casa? Bom, eu especialmente tenho crianças aqui em casa, então eu sempre tenho que trabalhar com projetos, porque tem uma característica do projeto muito interessante, até para a geração atual, assim, das minhas filhas, tem 8 anos, tem 6, e os dos adolescentes também, que eles gostam de ver o resultado mais rápido, eles não conseguem vivenciar muitos processos. Então, muitas vezes fica muito mais fácil a gente fazer vários projetos e ficar claro, né, dentro da nossa casa ou dentro dos nossos projetos próprios, né? Se a gente tem essa característica de gostar de ver o resultado final mais rápido, né? A gente dividir os processos em projetos pequenos, né? E aí, cada parte desse processo que vai virar um projeto, ele acaba sendo mais interessante para quem está participando. Eu, particularmente, dentro de casa, do meu trabalho, do meu dia a dia, eu preciso trabalhar com entender o que são os processos, o que são os projetos aqui dentro, e acabo usando até a ferramenta Trello para fazer essa minha agenda, para fazer esse meu esquema de atividades e ações que eu tenho que fazer no meu dia a dia, né? Então, eu acabo usando uma ferramenta que é o Trello, que acaba me mostrando desde orçamentos, desde custos que eu tenho que desembolsar aí por conta de coisas da casa mesmo, né? Ou então atividades que eu tenho que desenvolver dentro de casa que são de rotina, então eu sei qual que é a atividade que é a que eu estou fazendo, que eu preciso fazer e que eu já concluí, consigo colocar prazo nisso, eu tenho que trabalhar isso, porque é uma rotina maluca, eu tenho que trabalhar com esses prazos e também, ao mesmo tempo, eu deixo no meu Trello lá as atividades minhas que são contínuas. Por exemplo, agora as escolas das crianças, de manhã é contínuo, né? É um processo, sim, né? Então, eu acabo usando uma ferramenta que me auxilia, né? Porque são muitas atividades diferentes no mesmo dia. Perfeito. Lucas voltou agora, né? Tá tudo ok. Acho que a internet, de vez em quando acontece essas coisas, mas a gente sabe disso. A gente estava falando, assim, eu pedi para a Carol dar, né, um exemplo de projeto que a gente acaba desenvolvendo em casa, ela estava comentando aí de alguns. A gente tem ouvido muito a galera falar assim, na pandemia eu estou aprendendo coisas novas, tem gente que passou a cozinhar, né? Que nunca cozinhou na vida e passou a cozinhar. É a primeira vez que você vai fazer um prato, geralmente é um projeto, né? Porque é uma experiência nova, né? Com todo inédito. Processo, né? É um produto específico, você tem um prazo determinado, né? Porque você espera almoçar ou jantar, né? E quem nunca chamou uns amigos para jantar em casa às 7 da noite e a janta saiu às 10, que era um projeto novo, né? Uma nova, um risoto novo, alguma coisa do tipo, né? E se der errado, tem que começar de novo, né? Exatamente. Você tem que ver se tem recursos, né? Quem nunca, né? Quem nunca, Carol, deu errado? Ou pizzaria, manda uma pizza aí pra gente, né? Plano B. É assim, não é, Lucas? É assim que funciona. E a gente brinca aí de um exemplo da nossa casa, mas
na prática, assim funciona também no dia a dia, né? Costumo dizer que o projeto, né, a gestão de projeto, ela, por excelência, deveria ser a ponte que vai levar a teoria para a prática, não é? E muitas vezes essa ponte, a hora que você vai atravessar, você vai encontrar alguns obstáculos que você não havia planejado na fase inicial de escopo de projeto, definição de recurso, de tempo, de qualidade, né? Lembrando que um projeto, ele tem sempre um tripé, que é aquilo que você deve olhar, que você vai medir depois se o projeto foi bem sucedido ou não. Tempo, custo e qualidade. Então, o projeto foi bem sucedido? Depende, né? Um projeto ele pode ser entregue o objetivo final, porém, gastar 10 vezes mais do que o previsto. Ele pode atingir a qualidade, mas gastando 100 vezes mais o custo. Então, esses 3 pontos aí, eles têm que ser sempre observados. Então, por exemplo, vamos fazer uma janta em casa. Era para 10 pessoas, você chamou 5 casal de amigo. Aí um casal resolveu trazer um primo, o primo... Vamos deixar bem claro para a galera, isso pós-pandemia, né? Pós-pandemia, pós-pandemia, claro. Ou antes. Agora não dá para fazer esse tipo de projeto, né, galera? Por favor. Dá. Desculpa, Lucas, é só para fazer uma brincadeira. Aí o seu casal de amigo traz um primo, o primo traz o filho, traz o papagaio, o cachorro, aquele recurso que você planejou não vai ser suficiente, vai gastar mais, vai gastar mais tempo. E na realidade, numa indústria e mesmo no ambiente acadêmico, isso se assemelha bastante. Nós tentamos sempre usar todas as ferramentas, a caixinha de ferramenta do administrador, do engenheiro, para prever todas essas situações, né, o máximo possível, e mitigar esses riscos e tentar maximizar as oportunidades. Só que no dia a dia, as coisas elas são muito dinâmicas, né? Então, você tem que sempre se adaptando e a gestão de projeto ela serve para isso, para a gente tentar atravessar essa ponte da teoria para a prática com mais tranquilidade. E em acontecendo imprevistos, você consegue sair desse imprevisto de maneira mais rápida, né? Menos dolorida. Sim. Eu acompanhei alguns, na minha carreira dentro da indústria, que já foi há bastante tempo, eu acompanhei alguns processos de outsourcing, né, projetos de outsourcing, que a gente teve que, né, em determinado momento, esbarramos justamente nisso que você comentou, que é uma das variáveis, um dos itens do tripé, que é a questão de custo, e retrocedeu, né? Então, assim, fabricava um componente, um produto, vamos tentar passar a comprar isso, tá? Vamos desenvolver, vamos fazer um tryout, vamos testar isso no fornecedor. Não deu certo, ou a qualidade não foi a mesma que a gente estava recebendo, ou o custo era maior, né? Ou o tempo de desenvolvimento disso com o fornecedor era muito grande, retrocede tudo, vamos continuar como está. Então, é muito comum mesmo, né? A gente ter essas situações, igual a gente brincou aí com a questão da janta, né? Da confraternização com a galera. Então, deixa eu só voltar aqui a dar o Alex Ferreira chama de sessão urso, né? O pessoal que manda o boa tarde, boa noite para a gente, né? A Maria Coelho está mandando boa tarde, Maria. A Sofia de Zeró está aí acompanhando também com a gente. O chefe, Eliandro Almeida, né? Está aí acompanhando também, boa tarde. Eliandro, seja bem-vindo a essa live também. O Eliandro está sempre acompanhando a gente. E a Maria Mota também está sempre aí, né, Carol? Sempre nas lives. Sempre acompanhando as nossas lives aí para acompanhar essas discussões e essa troca de conhecimento, né? Vamos lá. A gente está falando de projetos, né? E aí eu queria que a gente passasse a falar, discutir um pouquinho sobre como que a gente usa o PBL, né, o Project Based Learning, que é uma metodologia de ensino ativa, né, uma metodologia relativamente mais contemporânea. Eu digo relativamente porque quando a gente pega, por exemplo, faculdades como Harvard, que é centenária, né, PBL, Problem Based Learning, o Project Based Learning, que são nessas metodologias, surgiram há 50, 60 anos nessas instituições, né? O próprio Drucker, né, quando lecionava em algumas dessas instituições norte-americanas, já usava
estudo de casos, né, problemas reais, né, aplicar dentro da sala de aula, né, e projetos. Como que a gente usa, né, eu queria que vocês comentassem essa vertente nos cursos que vocês lecionam na faculdade, como que vocês veem, né, e quais são esses projetos, como que vocês veem, ou como que vocês avaliam, né, a aplicação de PBL, de projeto PBL, dentro do ambiente educacional. Isso falando daqueles projetos mais gerais, né, no âmbito dos cursos. Depois a gente cai aí nesses exemplos mais específicos que vocês têm, eventualmente, relacionado às suas disciplinas pontualmente. Quem quer começar? Pode ser a Carol? Pode ser. Você prefere que eu fale mais do PPM ou dos projetos? Isso que eu não entendi. Isso, dos P's da vida, dos nossos P's, né? Quer dizer, eram todos P's, na verdade, agora em administração a gente não tem mais um P, né? Mas basicamente isso, o pessoal entender como que funciona. Projeto integrador, né, na verdade, que a gente trabalha dentro dos cursos de tecnologia, né? Então, lógico, teve uma outra roupagem agora, esses projetos, por conta da mudança de estrutura de aula, né, de metodologias e tudo mais. E, especificamente, esse semestre, a gente está trabalhando uma disciplina para ser desenvolvida o projeto, né? E dentro da disciplina de endomarketing, eu estou com uma turma de tecnologia em marketing desenvolvendo um projeto. E esse projeto, a roupagem dele já ia ser um projeto mesmo, numa estrutura, numa metodologia de projeto, nas aulas online, nas aulas presenciais, e a gente já tinha escalado dentro das salas de aula, já usando os grupos que já existiam entre eles, por afinidade, íamos colocar eles para fazer atividades específicas dentro do projeto, cada grupo com uma competência. E o interessante, quando a gente mudou para as aulas online, não conseguimos pensar em como trabalhar alguns grupos específicos. Então, eu falei, gente, a gente vai ter que mudar tudo, e eu vou agora vocês, e vocês vão me dizer o que vocês sabem fazer, e o projeto é esse, e vocês vão me mostrar suas competências. E a partir daí, as competências de cada aluno, e fui realocando eles para cada ação dentro do projeto. Fui descobrindo talentos de alunos que eu nem havia descoberto ainda, né, por conta de, embora a gente esteja distante, a gente está cada vez mais perto, assim, durante as aulas online. E a gente vem desenvolvendo o projeto nessa medida, né? Descobrindo as competências de cada um e o que cada um pode fazer, e realocando para cada atividade com prazo. Alguns estão fazendo orçamentos que tem um custo aí de algumas ações que a gente está aplicando, mas a gente está conseguindo fazer dessa maneira, e uma sala inteira, é um grupo. Não é mais grupo separado. Isso que foi o mais interessante dentro desse projeto aí, é a sala inteira trabalhando junto, não existe mais grupinhos, né? Demandou a questão da pandemia, e esse distanciamento acabou demandando esse ajuste, né? Sim. Aqui na Faculdade Americana a gente tem, desde o início, há 20 anos, a gente usa PBL, né? É engraçado quando a gente começa a discutir metodologias ativas, um pouco mais de ênfase nos últimos 5, 6 anos, né? Pouco mais de ênfase, né? Ganhou um pouco mais de corpo, a galera começou a estudar um pouco mais, parece uma coisa nova, né? Mas, assim, você pega o ProEx mesmo, que virou recentemente o ADM Lab, lá no curso de administração, é uma gestão de projetos, né? E é uma gestão de projetos aplicada dentro do contexto acadêmico, né, Lucas? E isso existe desde 1999. Então, assim, desde 99. Claro que foi mudando algumas coisas. A gente, lá em 2017, a gente trouxe a questão do projeto deixar de ser só teórico e passar a espelhar uma situação real de mercado, né, através da microconsultoria que os alunos fazem junto à empresa objeto de estudo, mas sempre existiu, né? É uma gestão de projeto, certo? Exato, né? Eu acho que o grande
O grande charme do ADM Lab, que eu vejo, é essa questão dele espelhar a situação real das empresas, né? E a maneira com que ele é construído aqui na faculdade, na FAM, eu digo que o aluno tem uma oportunidade muito grande, e as empresas também que abrem gentilmente para os alunos estudarem a empresa, também tem uma oportunidade muito grande de ter uma consultoria na faixa, né? Você vai ter aí alguns administradores, né, que estão em curso de se formarem, dando uma consultoria dentro da sua empresa. Então, é fantástico para os dois lados. Para os alunos, é ótimo que eles têm contato com a prática e eles olham a teoria que a gente coloca em sala de aula e como que aplica isso na prática. E aí, qual que é o grande lance para mim no ADM Lab? O ADM Lab, para quem não sabe, é como se fosse o trabalho de conclusão do curso de administração. Mas, a de regra, o que a gente observa é que os trabalhos de conclusão, ele acaba sendo limitado ao último ano, né? O ano onde os alunos se formam. O ADM Lab já começa desde o segundo ano de administração. Então, ele tem 3 anos. Eu brinco com os alunos que eu falo como se fosse a trilogia do Senhor dos Anéis. Ele vai escrever 3 livros, né? Gostei, trilogia. Eu gostei dessa. É uma trilogia. E o que é legal disso tudo? Na primeira etapa, né, os alunos, eles então escolhem uma empresa para ser uma inspiração, né, e eles vão abrir uma empresa nova, uma empresa fictícia. Vai para o bom e velho plano de negócio do Sebrae. E aí, dentro desse plano de negócio, eles vão ver a teoria da coisa. Como que é planejar abrir uma empresa? Show de bola, legal. Primeira etapa, é assim que funciona. No segundo ano, eles vão pegar essa empresa de inspiração, na qual eles abriram uma empresa fictícia, e vai para a realidade, vai para a empresa real. A hora que eles vão para a empresa real e começam a ver o quanto de choque que tem entre a realidade da empresa que já está funcionando há 2, 5, 10, 15, 20 anos, com um plano de negócio, é brutal. Esse choque de realidade é muito grande. Aí os alunos falam, mas professor, vocês falam na teoria, tem que ter missão, visão, valor, plano financeiro, tem que ter lá plano operacional. A empresa que eu estou vendo não tem nada disso, só tem metade. Bem-vindo ao mundo real, é assim que funciona, né? Então, é fantástico esse choque. E aí, sim, no último ano, né, de faculdade, no terceiro livro da trilogia, os alunos vão, então, dentro daquilo que ele mapeou e diagnosticou no segundo ano de projeto, eles vão implementar um plano de melhoria dentro da empresa escolhida, né? Esse plano, ele pode ser implementado pela empresa ou não. Muitos casos, a gente já viu a implementação e com resultados fantásticos, né? Resultados, assim, excepcionais. E não vamos citar o nome de empresa aqui, mas em empresas pequenas, familiares, e empresas de médio e grande porte também. Já teve plano de ação implementado que saiu aqui da FAM, dessa consultoria que os alunos colocam. E aí, onde que entra a gestão de projeto nessa brincadeira toda? O ADM Lab, ele é muito legal porque ele une todas as disciplinas, uma metodologia ativa. Então, ele faz com que esse mecanismo funcione, ou seja, o aluno vai ter lá a Carol, que é expert em marketing, falando sobre gestão de marketing, marketing digital. Ele vai ter o professor Lucas falando de qualidade, ele vai ter o professor Marcos falando de gestão estratégica, ele vai ter um professor especialista em logística. Então, você vai pegando todas as teorias com cada especialista e colocando nesse pacote real da empresa e do projeto que você está fazendo. Você faz essas engrenagens todas, né? Assim, exato. Então, aí, entendendo como que isso funciona de forma holística, né? Que é... Exato. E aí o aluno percebe que os conceitos de disciplinas que parecem ser muito diferentes na teoria, na prática eles se unem. E aí sim começa a fazer sentido na cabeça do aluno o porquê de uma teoria de marketing ter correlação com qualidade, tem correlação com logística, tudo está interligado. Então, você acaba trazendo para o aluno a percepção de que é como se fosse um corpo humano, né? E cada disciplina é uma parte desse corpo que funciona como um organismo vivo. E isso eu acho que é o grande pulo do gato aí do ADM Lab. Isso que eu acho fantástico. É multidisciplinar, né? Multidisciplinar, totalmente. E a gente tem essa mesma prática no PPL, que é o pessoal de logística, no PPRH, o pessoal de RH. A Carol falou das mudanças que tiveram que ser feitas agora pontualmente no PPM, que é o projeto
práticas de marketing, né? Mas todos esses cursos nos cursos de tecnologias, no curso de administração, em outros cursos da faculdade, você tem também a gestão de projetos implementada aí em projetos interdisciplinares. E eu acho que o grande diferencial, comparativamente com outras instituições de ensino, pegando a sua primeira fala lá, Lucas, é a questão realmente de ser ao longo do curso. Não ser lá no final só, não é ao longo do curso. Ele vai construindo conhecimento e comparando, né, a etapa, como que aquele conhecimento que ele tinha lá, na primeira, no caso dos projetos de tecnologias, cursos que duram 2 anos, né, lá no segundo semestre, ou no primeiro semestre, quando ele começa, no segundo ele já olha para aquilo que ele construiu no primeiro semestre e fala, opa, peraí, isso aqui faltou muita coisa, né? Agora eu já sei mais isso, né? E aí no terceiro, opa, já ficou bem mais distante. E assim sucessivamente ele vai entendendo como que essa construção do conhecimento vai mudando, impactando na gestão do projeto ao longo do tempo, né? Exato. E o ADMLab, né, ele tem esse plano de fundo que é uma grande gestão de projeto, né, com todas as ferramentas, cronograma, indicadores e tudo mais. E ele é uma grande desculpa para quê? Para gestão de pessoas também, né? A Carol começou falando sobre isso a live, e aí dentro do ADMLab, os grupos, eles têm que se aturarem, né? Por 3 anos aí. Sim. E a gente vê, e acontece muito, eu quero trocar de grupo, não estou me dando bem. Aí a primeira pergunta que eu sempre retorno é, não, tudo bem, você pode trocar de grupo, mas provavelmente você vai trocar de grupo mais uma vez, mais 2, mais 3. Então, primeiro, olha para dentro de você, veja quem será que é o problema. É o grupo ou, né, eu estou aí, poderia estar contribuindo um pouco mais. Então, a gestão de pessoas, ela é muito forte, porque dentro de uma empresa, dentro de um grupo, na faculdade, em qualquer lugar, ninguém é bom em tudo, né, graças a Deus. Então, a ADMLab, ele também é uma desculpa muito boa para isso, que as pessoas, elas identificam dentro do grupo de trabalho quem tem mais competência em determinada área e você consegue, a tal modo como uma empresa, fazer divisões para que cada um avance naquilo que é mais competente. E isso é muito fantástico, né? Você, além de tudo, você traz esse viés da gestão de pessoas e você vê alunos que, por exemplo, no primeiro ano, não conseguem sequer apresentar 30 segundos de uma fala, né, para a classe. E aí você vê esse aluno chegando lá, não vou nem falar no último ano, depois de 6 meses, 1 ano, você treinando eles com seminário e fazendo práticas de atividades interativas, forçando mesmo, colocando o dedo na ferida com bastante carinho, com bastante respeito, você vê os alunos no final aí do curso dando um show de apresentação, né? Você já pode ver isso muitas vezes. Chega a ser emocionante demais, velho. Não, é emocionante, é emocionante. Lá no PPM, Carol, como tem sido dentro desse novo modelo essa questão da gestão do trabalho em equipe, da gestão de pessoas, do líder de projeto, como que está sendo isso lá? Assim como no ADMLab que eu acompanho aí junto com o Lucas, lá no pessoal de PPM também existe a dificuldade aí do pessoal de muitas vezes se aturar dentro do grupo. Eu já tive casos de irem uma pessoa do grupo, de virem conversar comigo, eu não quero mais ficar nesse grupo, ou então eu vou tirar tal pessoa do grupo, né? E o que eu falo para os alunos, né, no meu dia a dia, é uma filosofia aí que eu tenho para a minha vida também, é que a gente tem que observar junto dos outros aquilo que nos une, primeiramente, né? Porque tem muitas coisas que nos separam dos outros, mas se a gente começar a olhar aquilo que nos une, baseado no objetivo comum, fica muito mais fácil de trabalhar. Então, eu tenho pessoas que não se aturam e tiveram que trabalhar junto no projeto. Eu sabia já que não se aturavam e que não conseguiam trabalhar juntos. Mas, muito claro para eles que a gente tinha um objetivo, né? E cada etapa do projeto é uma ação a ser feita, é uma atividade a ser feita. E eu escolho as pessoas que têm a competência para aquilo. E eu juntei essas pessoas e elas não têm tanta afinidade, mas elas tinham um objetivo comum, que era uma entrega dentro de um prazo. E elas tiveram que trabalhar juntas. E isso, assim, acabou ficando um grupo, uma equipe muito unida. Estou trabalhando com pares que a gente jamais pensou em colocar junto, né, nos moldes antigos. Então, eu tenho explorado muito a cocriação, a corresponsabilidade, porque dentro do projeto o projeto tem um tempo determinado, ele tem que
buscar um resultado. O foco é resultado. Então, eu preciso trazer esse resultado. E a gente vai ter que diminuir, assim, parar de olhar nas coisas que nos separam e unir aquilo que nos une, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que é interessante, acho que de todos esses projetos, e a gente estava falando, eu vejo isso acontecendo em nutrição, em farmácia, todos os cursos da faculdade usam PBL em algum nível, de alguma maneira, né? Bem interessante a aplicação disso. E toda vez que a gente conversa com os professores, com os coordenadores, a discussão sempre recai nessa questão da gestão de pessoas, do líder de projeto, dessa dificuldade, né, da equipe se entender, e é incrível como isso assim, reflete, espelha, né, perfeitamente o contexto das empresas, né? Eu estou aqui dentro de uma empresa e a gente tem as mesmas dificuldades, né? Muitas vezes a gente quer que as outras pessoas sejam iguais a gente, né? Mas não são. Então, assim, você não vai ter pessoas iguais, as pessoas lidam com o mesmo problema de formas diferentes, com pontos de vista diferentes, em velocidades diferentes, né? De assimilação da questão. Então, assim, a pessoa que começa a trabalhar com PBL dentro da sua formação, ela também fica mais preparada para lidar com essas situações reais de mercado que ela vai enfrentar dentro da empresa, dentro da indústria. Na indústria, por exemplo, Lucas, você está na indústria, não é? Você tem discussões lá quando tem alguma reunião de monitoramento de projeto, por exemplo? Não, a gente não costuma ter nenhuma discussão, Legal. É tudo muito tranquilo, muito calmo. Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E eu duvido que alguma empresa não tenha, entre aspas, problemas, né? Porque uma discussão aí, quando tem acompanhamento de projetos, né, dos milestones, dos deliverables, daquilo que você tem que entregar em cada fase, é normal e isso deve acontecer de maneira profissional. Mas é natural que o ser humano ele espere que o outro seja o seu reflexo, e não é assim. O principal problema nas empresas é quando você deixa o interesse do departamento ser maior do que o interesse pelo o projeto, que é o grande foco da organização, da empresa. Então, quando você começa a colocar à frente algum interesse particular do seu departamento, do seu time, ou até da própria pessoa ali, né, empregada naquela empresa, isso aí começa a conturbar muito o projeto. Então, esse é o principal problema que eu vejo nas empresas de maneira geral, é o departamento querer ser mais importante do que o projeto, e não é assim que funciona, né? O projeto, ele é importante por si só. Então, diante disso, o que é bacana, que muitas empresas grandes aí, elas aplicam, é que você tem times de projetos, e esse time ele é formado no início de um projeto específico, acabou esse projeto específico, o time ele se dilui e você forma outro time para outro projeto, ou seja, você não tem times fixos. Isso ajuda bastante nessa questão de interação, de lições aprendidas de um projeto anterior servir para um próximo projeto. Então, é um ponto interessante que muitas empresas grandes utilizam. Então, você tem um projeto, né, um projeto A. Então, o projeto A dura um certo tempo. Acabou o projeto A, as especialidades de cada função se dissolvem e vai o projeto B, que vai encontrar outras pessoas. Então, mudam os times comercial, de projeto, qualidade, processo, manutenção, logística. Né? Você tem as pessoas, e as pessoas elas são orientadas por projeto e não por departamento. E isso acaba funcionando bastante nas empresas, porque você tira um pouco a cultura de usar o bonezinho do departamento. Quando você tem a gestão por projeto, você acaba tendo essa união melhor do time, porque existe a percepção de que o departamento é o projeto, né? E não vice-versa. Sim, isso sim, as pessoas têm a noção do objetivo final que você quer atingir, que tem a ver com o negócio como um todo, com a empresa como um todo, né? O resultado que é para a empresa como um todo, né? Exato. O foco é em soluções, né? Isso reflete muito no modo como a gente vive depois do lado de fora das empresas, da faculdade, das escolas, né? Pelo respeito à diversidade e tudo mais. Eu Sim. acho que é o que a gente tem que ter, né? Sim. Começa por aí. Eu já tive, dentro da minha experiência como gestor, assim, em algumas ocasiões,
situações em outra empresa, né, situações em que alguém chegava para mim e falava assim, olha, tal funcionário, por que você mantém esse funcionário? Esse funcionário é complicado, é assim, é assado, pá, eu virava, ó, é um mal necessário, né? É um mal necessário, porque assim, mas ele bate de frente com você o tempo todo, mas é ótimo que ele bate de frente comigo, essa pessoa vê coisas que eu não consigo ver, ou ela tenta visualizar situações que eu não tinha me atentado para elas, assim, não, eu preciso dessa pessoa aqui, é esse tipo de gente que eu quero, né? Se eu me cercar de pessoas que pensam iguaizinhas a mim, eu não vou conseguir antever situações, problema, né, em que eu possa me preparar com antecedência, para as quais eu possa me preparar com antecedência. Então, as pessoas, quando vão virando em algum momento líder de projeto, e o Lucas falou que na indústria, nas empresas maiores, principalmente nas multinacionais, isso faz parte, já é uma cultura muito enraizada, né, Lucas? É muito comum isso, e é muito comum também ter esse rodízio de líder de projeto. E o líder de projeto, ele não é um cargo, por exemplo, tem que ser gerente para ser um líder de projeto. Pode ser um analista, pode ser um assistente, pode ser um auxiliar, né? Isso, você tem esse rodízio, essa rotação aí de postos que é super interessante, né? E aí você tem visões diferentes, né? Dentro de um mesmo contexto. Bom, eu vou fazer uma pergunta técnica para vocês, mas deixa eu ir para a sessão Urso, para dar crédito ao pessoal que está a gente, né? Em pleno horário do almoço. Vamos falar, a Maria Mota falou assim: não tem como perder vocês, são excelentes. Ela também complementa aqui. Show de bola existência. Valeu, Maria. Quando a gente pensou esse projeto, né? O ADM Lab, né, Lucas? O Lucas teve uma participação muito forte no desenho de 4 anos atrás. A ideia era essa mesmo. Thaís Maria de Paula fala, eu, como aluno, acho excelente a metodologia de educação por projetos, pois podemos demonstrar o que aprendemos e, no final, até mesmo aplicar na empresa que estamos fazendo estágio. Fica evidente que tudo o que aprendemos é algo aplicável com os devidos ajustes dentro da realidade de cada organização. É isso aí. A ideia é essa transposição que o Lucas falava muito bem no começo, da teoria para a prática, né? Que é algo que se discute muito dentro do contexto acadêmico, e que já tem ferramentas para isso, né? Já existe um monte de ferramentas, as ferramentas estão aí, né? Dá para a gente aprimorar cada vez mais, mas a gestão de projetos é realmente uma situação, assim, muito legal. Opa, seja bem-vindo. Especial. O Breda falou aí, o projeto integrador da disciplina apresentou aos alunos uma metodologia e experiência diferenciada para o trabalho em grupo que conhecia, né? Eu imagino que ele está falando aí do ADM quando virou uma disciplina dentro da matriz, né, Lucas? Que é que você tem conduzido, né? No marketing também, né, a disciplina de projeto integrador, né? Por exemplo, o pessoal apresentou os resultados ontem e resultados ótimos. Isso aí. É sempre legal quando a gente consegue trazer a realidade para dentro da sala de aula, né? Agora, assim, só uma coisa, vocês trabalham com as ferramentas e tudo mais. Para quem nunca trabalhou com projetos, imaginar que tem alguém que está ouvindo a gente, um aluno, alguém que vai assistir esse vídeo lá depois no futuro, vai falar assim, ok, tá, mas como eu faço um projeto, né? Que ferramenta que vocês sugerem para desenvolvimento de projetos? E aí, a gente não combinou essa pergunta antes, pode ser ferramentas distintas aí. Quer começar, Carol? Quer que o Lucas comece? Pode ser. Eu vou falar que as que eu tenho utilizado, já falei uma até delas, que é o Trello, né? Mas como a gente tem que trazer a gamificação para nossas aulas que são online, para ficar mais interativa, eu tenho usado tanto o Trello quanto o Padlet, né? E o 5W2H, que é uma ferramenta de gestão, a qual eu consigo também trabalhar os projetos aí, dividindo por atividades, para que fique bem claro para os alunos o que cada um tem que fazer, em qual prazo, né, e o que isso vai demandar deles e por que eles estão fazendo aquilo. Então, são 3 ferramentas que eu tenho usado e tem sido interessante para as aulas, tá? O Lucas vai trazer, acho que algumas aí que são utilizadas dentro das empresas. Mas essas 3 são as que eu tenho usado
dentro de sala de aula para auxiliar os alunos a entenderem como funciona o projeto. Coloquei os links aí, tá? Para a galera, divulguei os links na nossa live aí, o pessoal ver do Trello e do Padlet. E aí, Lucas, o que você recomenda de ferramentas aí para a gestão de projetos? Bom, vamos lá. Dentro das indústrias, a gente tem ferramentas muito automatizadas aí, e cada indústria ela acaba tendo uma certa personalificação de acordo com o produto e processo que ela faz, se é uma empresa nacional, multinacional. Então, existem bancos de dados aí enormes, onde você ganha aí uma agilidade, uma automação na gestão de projeto, tá? Mas eu queria deixar um pouco de lado a indústria agora, como você falou assim no começo da pergunta, Erivelto, para alguém que nunca viu gestão de projeto, tá? Então, para alguém que é leigo, o que eu sugiro? Olha, como que é a gestão de projeto? Primeira coisa, você tem que começar com um objetivo claro e definido. E esse projeto pode ser qualquer tipo de projeto que você queira fazer na sua vida. Então, um projeto aí hipotético, me formar em administração de empresas. Legal. Esse é o objetivo, formar em administração de empresas. Em quanto tempo você quer se formar? Em 4 anos? É o esperado. Você vai colocar 5 anos, porque você já está prevendo ficar de recuperação? Não é bom. Então, vamos lá. Formar em administração de empresas em 4 anos. Beleza. Aonde você quer se formar? Quero me formar na faculdade de Americana, na FAM. Legal, já definimos o objetivo, o tempo, qual é a entidade que você quer utilizar. Está faltando aí o custo. Quanto que eu quero gastar para me formar, né? Você vai calcular o seu custo aí, quanto que é a mensalidade, vezes 12, vezes 4, para chegar no valor total do curso. Coloca também nesse custo aí o seu transporte, a sua alimentação, livros que você vai utilizar, enfim, você começa a formar o escopo do projeto. Então, quando a gente fala de objetivo, tem que ser bem claro e bem descrito, igual a gente está comentando. Então, você também tem um outro indicador, que é o de qualidade. Poxa, aí pegou, hein? Como que a gente pode, por exemplo, pensar no indicador de qualidade para esse objetivo de me formar administrador? A sua nota. Qual a nota que você quer passar? Você quer se formar com nota 5,5, 6 ou com 9,5, 10? Você também coloca esse seu objetivo. Então, comece de maneira muito simples. Para quem nunca teve gestão de projeto, tá aí um exemplo. Colocou objetivo? Coloquei. Legal. Primeira coisa está feita. Segundo passo, o bom e velho Excel. Bom e velho Excel. Você consegue criar uma planilha de Excel com um cronograma onde você vai se preparar para isso. Porque, por exemplo, você tem esse objetivo de se formar administrador, não necessariamente você vai entrar na faculdade no próximo ano, talvez você esteja começando o colegial. Então, você vai dentro de um simples cronograma de Excel, colocando quais são as atividades que você tem que fazer, em qual prazo. Então, por exemplo, olha, preciso criar aqui um caixa para começar a ter dinheiro para fazer o curso, preciso fazer o vestibular, depois entrar na faculdade, enfim, você cria as atividades e nessa coluna você vai criando prazo e você consegue ir gerenciando esse seu projeto. Então, de maneira muito simples, a gente consegue fazer gestão de qualquer objetivo que a gente tenha com essas 2 ferramentas muito básicas. A primeira, que é você definir um objetivo claro e definido, e dentro desse objetivo, você colocar minimamente tempo, custo e com qual qualidade, e depois você vir explodindo o que você precisa fazer para atingir esse objetivo. E essa explosão são as atividades reais que você vai desenvolver, você vai buscar dentro de cada prazo, de tal forma que a última linha desse seu cronograma lá embaixo é receber o diploma de administrador de empresas. Então, de maneira muito resumida, muito simplista até, para quem nunca teve nenhum contato com gestão de projeto, você pode partir dessas 2 lições, objetivo e um simples Excel para controlar aí o seu desenvolvimento. Maravilha. Quando você falava, eu compartilhei com a galera as minhas duas de 3, na verdade, sugestões, que é assim, 5W2H, Smart e PODC, né, ou PDCA para o pessoal da engenharia, né, é que a gente tem essa distinção, né, na administração a gente fala PODC, o pessoal da engenharia é PDCA, mas são ferramentas simples, objetivas, né, claras, né, o que você falou basicamente tem tudo lá no 5W2H, né, o que você vai fazer, quando vai fazer, quanto vai custar, como você vai desenvolver, quem vai fazer,
né? Aquela coisa toda. Assim, é muito simples, né? Quando a gente fala de gestão de projetos, parece ser uma coisa complexa, né? Quem eventualmente pega lá para estudar gestão de projetos pela primeira vez, pega o PMI, né? Pega o material do PMI, PMBOK, uma bíblia. Aquele monte de teoria a respeito disso, daí vai pegar lá um MS Project, por exemplo, para fazer um projeto com um sistema, fala, ô louco, nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Não, mas não é tão complexo assim. Claro que, né, dentro de determinados projetos, né, você tem desdobramentos gigantescos, né? Você pega, por exemplo, a indústria naval, é muito comum, né, para cada nova embarcação que você vai construir, você tem um novo projeto, né? A indústria automobilística, na qual eu desenvolvi boa parte da minha experiência profissional, a mesma coisa, você vai fazer um novo veículo, né? Você tem um projeto que se desdobra, assim, é gigante, né? E ao longo dos anos, inclusive, de anos, né? 5, 6 anos para o desenvolvimento de um projeto de um novo veículo. Ou pelo menos era assim, né? Hoje eu acho que está mais curto aí o prazo. Não está muito, não. Deve estar mais ou menos a mesma coisa. As ferramentas são muito simples, né? Quando a gente tem questões mais pontuais aí dentro das empresas. Ok, Carol, que outros projetos que você tem desenvolvido, que outras questões relacionadas a projetos que você queria salientar aí para a galera, já a gente caminhando aí para o final da nossa live, estamos com 46 minutos agora, já se preparando para os últimos minutos aí. O que mais que você gostaria de salientar, que acho que a gente ainda não tocou no assunto aqui, na nossa discussão? Um dos pontos que eu acho muito importante, que é com o Trello, que eu consigo fazer isso muito bem junto dos alunos, é a gente saber que cada etapa de desenvolvimento de uma atividade, ela vai dar segmento, muitas vezes, na atividade do outro, né? E aí, a gente precisa encontrar meios de se comunicar da melhor maneira possível para que o nosso processo, ele termine de acordo e a gente tenha as pessoas que vão trabalhar aí, né, os stakeholders que vão trabalhar junto ali de nós, para que nossa atividade, que tem impacto na outra atividade do outro, não comprometa o projeto como um todo, né? E o Trello, assim, é uma das ferramentas muito interessantes de usar, tanto dentro de sala de aula, como as agências de marketing também usam, porque existem atividades que, dentro das agências, são feitas, são da equipe da agência, e atividades que é o cliente que tem que fazer. Então, quando você consegue usar uma ferramenta em que o cliente também consegue enxergar em que etapa que está o projeto desenvolvido em comum, a gente consegue saber quem foi que acabou, quem foi que terminou a etapa para o outro começar, né? E acaba sendo uma ferramenta única só que possibilita e favorece a comunicação entre as equipes. Isso é fundamental, né? Cada um saber a sua corresponsabilidade dentro do projeto. E aí, por isso que a gente acaba usando algumas ferramentas que são importantes e contribuem para que essa comunicação seja efetiva. Eu acho que isso, na gestão de projetos, com times, etc., os times e projetos, acho que além da questão dos pontos de vista discrepantes, que a gente já discutiu, a outra questão é justamente essa dos prazos, dos deadlines, das pessoas entenderem esse escalonamento de atividades e que cada atividade, né, para ser desenvolvida precisa de uma pré, né, tem uma antecessora, uma atividade que antecede, tem uma sucessora aí, né, uma que vai à frente, que só começa quando você faz a sua parte, né? A gente tem em todos os contextos, assim, que eu me recordo, situações difíceis em relação a isso, né? Desde projetos acadêmicos, em que a gente precisa que o nosso parceiro avalie o projeto no mesmo timing que a gente, né? Passando por desenvolvimento de materiais, etc., e dentro da indústria também, dentro da empresa, dentro das empresas, assim, eu tenho, você falou do marketing, né, o Trello nós usamos aqui no nosso departamento de marketing, inclusive é uma ferramenta que a gente usa já há quase, sei lá, 6 anos, uma coisa assim. Excelente. E é exatamente isso, quer dizer, eu vou fazer uma postagem, por exemplo, eu primeiro preciso definir qual que é o objetivo disso, claramente, tem que ter um briefing bem claro, né? Então, é uma atividade que vai ser desenvolvida por uma pessoa.
Aí geralmente passa para o redator, que vai pensar, vai criar o texto que vai suportar essa postagem. Aí, e obviamente, entre uma etapa e outra, você tem os níveis de aprovação, né? E os elementos, aí a galera que vai entrar aprovando ou não esse processo. Aí depois você tem o cara que vai fazer a arte, aí você tem a pessoa que vai postar a arte, né? Só pegando um exemplo muito simples, em 4 estágios aí do processo. E cada um, então, se eu preciso do negócio para o dia 11 de junho, que é Corpus Christi, né? Então, precisa estar pronto lá. Tem o tempo, que o Lucas comentou no começo, que é um dos elementos críticos, né? Um dos elementos do tripé que são críticos. E cada elemento, né, humano dentro desse processo precisa desenvolver a sua parte, né? Dentro do seu limite de tempo, né? Porque você imagina, né? Um cara, para criar um texto, leva um determinado tempo, o cara, para desenvolver a arte, leva outro tempo, né? E a gente tem que respeitar esses limites. E isso é muito, muito complicado também dentro da gestão de projetos, né, Lucas? Na indústria também é assim, não é? Perfeito. Isso é o que a gente costuma chamar de caminho crítico, né? Então, você constrói o caminho crítico onde você identifica aí os gargalos, né? Ou as atividades que podem ter mais problemas, e aí você já coloca mais energia, coloca mais foco ali. Então, a gestão de projeto, além de tudo, ela te beneficia no sentido de que você planeja. Vamos pegar um exemplo, então, da indústria automotiva, igual você citou, né, Elivelton? A indústria automotiva, depende da complexidade do projeto, ela está trabalhando hoje, em 2020, para 2022, 25, 27. Então, os projetos sempre eles são, né, de 2 a 5 anos antes aí do lançamento do produto, tá? E aí, você tem, por exemplo, situações onde um cronograma, um gráfico de Gantt, né, que é mais uma ferramenta, mas não deixa de ser um cronograma, um gráfico de Gantt, ele é um cronograma, onde você tem aí 1.500 linhas de atividade, porque isso desdobra em diversas variáveis, é teste de motor, é ter a decisão, igual você falou, de make or buy, né, você vai fazer ou vai comprar de um fornecedor? Ah, vou comprar do fornecedor, vai desenvolver o fornecedor, vai verificar, muitas variáveis. Então, as ferramentas de gestão de projeto, elas são tão complexas quanto a complexidade do produto, do projeto que está desenvolvendo, né? Então, legal, você pega um negócio desse aí, 1.000 linhas de um projeto, você planeja isso antes, você já tem uma visão do que vai acontecer daqui 3 anos, você sabe aonde você vai ter que gastar energia, aonde você não pode errar, porque, basicamente, imagina que você gaste esse tempo de 5 anos, por exemplo, para chegar no último ano e descobrir uma falha. Não pode, né? Não dá para ser a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gestão de projeto, ela é, por excelência, algo que tenta trazer para o presente situações de problemas do futuro e de que maneira se preparar melhor com elas, né? Então, você enxerga esse caminho crítico, como você comentou, Olivelton. Nas indústrias, isso é muito, muito benéfico. A Carol também tocou num ponto que é de clientes, né? O cliente tem que participar de projeto dentro da indústria, não tem como, porque é para ele que você vai entregar o projeto. Então, a gente fala que a base, né, o embrião do projeto, ele inicia onde? Na boa comunicação, no entendimento claro do que o cliente precisa e do que você vai fazer. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. E ele começa a mudar durante o percurso do projeto um monte de demanda. Então, se você não cria um contrato bem específico, que a gente chama de escopo de projeto, no início, você pode ter certeza que o seu tripé de tempo, custo e qualidade vai para o espaço. Então, todo bom projeto se inicia com uma boa e clara comunicação, e registrando isso de maneira formal. E aí é onde a gente tem um pouco de burocracia, mas não tem como fugir disso dentro das indústrias, né? Então, o cliente, ele é o ponto central do projeto. Sem ele não existe o projeto, basicamente. Né? Então, você vai aplicando as ferramentas, né? Você pode aplicar... Lucas, isso que você vai comentar. É interessante como em ainda 2019, 2020, as empresas, mesmo aquelas que vêm tendo muito sucesso ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, cometem erros crassos em relação a isso. Né? Total. Eu vou até citar, assim, correndo risco, mas existem artigos na mídia aí falando sobre isso, né? Vamos pegar o caso, por exemplo, de novo, automobilístico, tá? Que é um segmento que eu
apesar de não trabalhar mais na indústria automobilística, não tenho saudade disso, né? Vou deixar bem claro. Que é um ambiente bem pesado. Eu acompanho muito, eu sou um entusiasta do segmento, assim, acompanho muito, né? Esse negócio de não tenho saudade, assim, de vez em quando tenho um pouquinho de saudade, mas de algumas coisas, mas ainda prefiro 1 milhão de vezes trabalhar na indústria da educação, no segmento da educação. Vamos pegar o caso da Hyundai. Hyundai era 20 anos atrás, era um estaleiro de navios, né? Aí os caras viram uma montadora, né? Se transformam em uma montadora de automóveis, certo? Sul-coreana, quem é a Coreia do Sul, né? No expediente, 20 anos atrás, certo? Nada, né? Aí os caras vêm com projetos globais de veículos, com designs globais, né? Seguindo a esteira, por exemplo, de cases de sucesso muito grandes, como da própria Ford, com o Export, né? A Ford, quando foi desenvolver o Export, ela trouxe para o Brasil 60 clientes de países diferentes, 60 potenciais consumidores de países diferentes, para dar pitaco no design do carro e nas partes do carro, certo? Isso funcionou tão bem que o carro se transforma num veículo de plataforma global, né? A Hyundai vem, né? Vai e vem, né? Porque ela dominou uma boa parte do segmento automobilístico no mundo todo. Nada de braçada. Chega no Brasil, fala que quer destronar o Gol da Volks, consegue fazer isso, certo? E quando está indo tudo muito bem, cadê o cliente no processo? Os caras fazem um facelift, na verdade, né? No veículo, em que o cliente simplesmente odeia, né? Nem gosta. E não vende. Design não agradou. Design não agradou. E não vende, né? Então, assim, isso... todo site site de teste de carro, etc., todo mundo falou a mesma coisa, né? Não agradou os clientes. Isso automaticamente acabou impactando nas vendas deles e tudo mais. Esse é um erro crasso das empresas, né? Assim, não chamar o cliente para o processo de desenvolvimento, né? E você comentou da Ford, Evelio, da Ford Export, aí eu posso falar com uma certa propriedade. Esse case da Export, eles não só consultaram clientes, como fornecedores também. O pistão da Export é um pistão KS, tá? Então, quando eles foram desenvolver esse carro, eles chamaram toda a base de fornecedor para também fornecer ideia. Porque, assim, quem que é especialista em motor? A Ford ou, por exemplo, a KS Pistões? A KS. A gente conhece muito mais de motor do que a Ford. A Ford, ela monta diversas partes. Então, teve várias sessões de eventos com todos os fornecedores, onde chegava no evento, estava o motor desmontado lá, para cada um dar ideia e falar, olha, eu acho que vai funcionar melhor assim. Então, é um brainstorm enorme. Então, veja, não é só o cliente, né? Nesse exemplo aí da Ford, é trazer os fornecedores também. E ter a humildade de entender que a sua base supply chain, ela vai ser mais competente que você em diversos aspectos, né? Claro. Por isso que está contratando alguém para fazer. Cada um tem que focar no seu core business, né? Que a gente fala do core business, né, Carol? Exatamente. A sua expertise, né? O seu know-how aí. Exatamente. Para construir solução, construir conhecimento, né? Exato. E aí, Erivelto, foi tão fantástico que nessas sessões a Ford criou ali um FEME, junto com os fornecedores, né? Então ela já pegou todas as ideias, já foi gerindo essa questão de FEME, de processo, né? FEME é mais uma ferramenta que a gente pode usar na gestão de projeto. Enfim, você percebe como um bom projeto, ele tem muitas variáveis e não só dentro da empresa, né? Tanto na base de fornecedor quanto nos clientes. Então, é complexo, mas ao mesmo tempo não são teorias novas e nem assim difíceis de aplicar, apesar da complexidade das variáveis que vão se interagindo. Mas gestão de projeto existe desde que o mundo é mundo, né? Se a gente pegar as pirâmides no Egito, pegar aí o livro até da arte da guerra, o quanto de teoria de gestão de projeto tem, né? Então, gestão de projeto existe desde que o mundo é mundo, não tenho dúvida disso. Você consegue identificar vários aspectos. Sei que a gente está caminhando para o final, e aí tenho convicção
de que a gestão de projeto, ela vem, sobretudo, para você aplicar aquelas duas frases assim, né? Quando a sorte, o que é a sorte? A sorte, ela é a preparação para o encontro da oportunidade. E o que é o azar? O azar é quando uma ameaça encontra a falta de preparação. Então, a gestão de projeto te coloca nesse trilho para você ter sorte, porque você se preparou, e você não ter azar, né? Você sempre vai estar preparado. Então, a gestão de projeto, ela tenta fazer você mitigar um pouco o impacto do azar, né? Exatamente, é maximizar numa ponta e mitigar na outra ponta. Então, basicamente, não tem sorte e azar, né? A sorte e o azar são circunstâncias que aparecem e te alavanca ou te joga para baixo, com base naquilo que você planejou. E a palavra-chave é essa última mesmo que você usou, né? Planejamento. De novo, né? Planejamento. A gente precisa ter planejamento para as coisas, senão não funciona. Carol, o que mais... Vamos lá, finalizando então, já deu 1 hora e 1 minuto aqui a nossa live, né? Eu sei que vocês têm compromissos e tudo mais. O que mais que você gostaria? Qual que é a mensagem final aí que você gostaria de deixar para a galera? Igual o Lucas falou, a gestão por projetos, ela não é nova, né? Ela é muito antiga. E às vezes a gente encontra muita resistência dentro dos ambientes de aula para a aplicação do projeto por conta da gente ter que separar grupos, separar pessoas e tudo mais, né? E a gente vem trazendo nessa live algo que é muito importante, que é a participação ativa, né? Então, a gente precisa estimular aos nossos alunos a ideia do projeto, que é antiga e que é milenar, que eles precisam ter uma participação ativa, eles precisam ser estimulados à responsabilidade, à corresponsabilidade, à coparticipação, estarem focados, saber qual é o objetivo dentro desse projeto, né, e focar dentro do resultado. Isso vai gerar nos alunos, que retorno, né, que isso vai ter para os alunos? A inovação e a criatividade. E quando se fala aí na era pós-digital, é uma era, na verdade, que vai trazer a gestão de projetos a fundo, né? Que vai trazer a gestão de projetos a fundo, a questão do respeito à diversidade, porque você vai estar trabalhando hoje aqui com o pessoal no Brasil, na mesma sala, daqui a pouco você vai fazer um processo seletivo e vai contratar um cara do outro país, e você vai trabalhar nesse sentido, e vai ser uma equipe. Então, a gestão por projetos, ela é crucial aí para que o resultado aconteça, né? Então, a gente precisa estimular isso dentro da sala de aula, porque não é uma novidade, é o que o mercado faz, né? E o que é o futuro aí dentro da era pós-digital, e a gente precisa trazer aí para a realidade dos nossos alunos ainda mais forte, porque é realidade mesmo, é o que eles vão viver lá fora, né? E esse é o problema, né? Trazer a prática do mercado para dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Tem como escapar. Isso aí. Perfeito, professores. Obrigado foi uma discussão bem legal. Eu acho que a gente conseguiu aí atingir o objetivo, né, de mostrar como que gestão de projetos pode, né, transitar tanto pela vida corporativa, como dentro da esfera corporativa, na esfera acadêmica, na esfera pessoal, né? Tudo é projeto, né? Tudo é projeto, né? Quando a gente senta para discutir com a família a viagem que a gente vai fazer em 2022, por exemplo, né? Vocês deram risada, mas eu vou em casa, pra vocês terem uma ideia. Eu fiquei sabendo que você está programando comer sapo. Não. Sim. A RAM é um projeto de mais curto prazo, espero eu, se Deus quiser, né? Não vai rolar nesse aniversário agora, dia 18, tenho certeza que não, mas assim, terminar essa pandemia, isso espero que role. Mas a 2022 é quando minha filha faz 15 anos, né? Então, olha só, a gente começou a discutir, é um projeto, né, que envolve todas as fases do projeto, né? Tudo que a gente discutiu aqui, bem interessante. Então, desde a nossa casa, passou para a esfera acadêmica, a esfera corporativa, gestão de projetos é crucial e é uma ferramenta muito, muito interessante de se aplicar dentro do contexto aí das nossas aulas, né? Seja microprojetos como esse que você vem conduzindo, Carol, com o pessoal de marketing, né, com ferramentas focando especificamente no endomarketing, né? E que tem criado peças incríveis, materiais incríveis, que você tem compartilhado comigo aí sempre,
Já deixo até aqui os parabéns, né? Alguns alunos podem estar ouvindo isso. Já deixo de antemão os parabéns, porque o pessoal tem se dedicado absurdamente, tem feito coisas muito incríveis, assim, pensado muito fora da caixa, muito legal. Seja esses projetos que a gente já tem, que são pratas da casa, né, como o antigo ProEx, o atual ADM Lab, o PPL, o PPRH, o PPM, né, todos os projetos e de outros cursos, né, estou citando aqueles que eu conheço, naturalmente, mas a gente tem 47 cursos na casa, não vou lembrar os nomes de todos, naturalmente, mas eu sei que todo curso trabalha com gestão de projetos, né, e por isso que é tão importante a gente continuar, e acho que ficou claro nessa nossa discussão, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, como que isso é importante para essas esferas. Valeu pela presença de vocês, valeu por cederem mais uma vez aí o seu tempo. A gente vai ficando por aqui com mais esse FAM1 Mestres. Então, queria agradecer, além dos nossos convidados, todo mundo que esteve participando conosco. Aqui, para finalizar, o professor Marcos Souza, né? Muito obrigado pela live, por trazer a minha especialidade para esse dia. O Marcos, ele é um cara que é especialista em várias coisas, né, meninos e meninas aí que estão conosco. Esse cara parece aquele canivete suíço, né? Esse entende de tudo e, de fato, entende mesmo, né? É sensacional. Valeu, professor Marcos, por acompanhar a gente. E gestão de projetos realmente é a sua praia. A gente sabe disso. O Breda também falou aí, muito bom, sempre. Então, muito bem, pessoal, obrigado pela presença, obrigado por nos acompanhar. Na próxima quinta-feira, um pouquinho mais de discussão sobre, um pouco mais de conversa, né, discussão do bom sentido, naturalmente, sobre metodologias de ensino, sobre boas práticas de aprendizagem, então, tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar as nossas aulas, melhorar o nosso contexto enquanto docentes e a nossa didática. Um abraço, até mais.